Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com o André. Eu no último vídeo falei-vos de uma soft skill relacionada com a comunicação. Tudo o que vocês aprenderam no outro vídeo pode servir para este. Tem algumas coisas que estão relacionadas entre essas duas soft skills. A soft skill que eu hoje vou falar vai ser a questão da inteligência emocional, nomeadamente é relativamente mais especificamente ligada ao autocontrolo, porque em algumas vagas de emprego é necessário haver eh, autocontrolo, paciência eh, e outro tipo de habilidades que, por exemplo, quando em contacto com clientes pode ser fundamental ter. Como vocês sabem, um cliente às vezes causa diz certas coisas, por exemplo, que por exemplo a pessoa até não gosta. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo comigo. Uma vez estava num café, eu cheguei a fazer umas horas num café e eu pediram-me um descafeinado e pediram-me dois cafés. E eu entrei em stress nessa situação. E a senhora que basicamente fez esse pedido, chamou-me de incompetente. Eu nesse dia, eu fiquei um bocado assim, como é que é de dizer? Um bocado nervoso, sem saber o que fazer. Pronto, foi a primeira vez que aconteceu. Lá está. Isto é importante nessa situação termos autocontrole e sermos capazes de entender a outra pessoa. Ok, a outra pessoa podia estar com pressa, podia estar com alguma situação pendente naquele momento e que tinha que tomar o café rápido. Pronto. Mas claro, quando é um ambiente em que há muita confusão, é sempre, é sempre complicado. Mas não é só para as pessoas neurodivergentes, também para as pessoas neurotípicas mesmo, é complicado. Por isso, entendam isto. Eu hoje vou falar da gestão da ansiedade mental, nomeadamente como desligar a hiperanálise em situações em que essa hiperanálise nos afeta e deixa de ser útil. Portanto, o importante que vocês têm de que entender é que a hiperanálise não é sobre deixar de pensar, mas sim escolher quando pensar. Ou seja, isto vai um bocado àquela situação do mindfulness. Eu cheguei a fazer um curso de mindfulness e fiz dois cursos. Fiz um na universidade e fiz outro no Santander. No Santander Open Academy. Eu posso vos deixar o link na descrição do site, que é um site que tem bastantes cursos, por isso acho que é interessante vocês darem uma olhada. Vocês lá podem aprender várias coisas. E o que é que acontece? O, o, aí quando vocês colocam-se no mindfulness, vocês tendes um tempo entre o pensamento e tendes um tempo entre, entre a ação. Portanto, vocês tendes o tempo do pensamento e da emoção. Portanto, antes da emoção surgir, vocês têm que intervir no meio desse fluxo. Portanto, ao vocês fazerem isso, isto o que eu quero dizer com isto? Vocês tendes que. Eu estou a ter um pensamento, por exemplo. Estou a pensar assim. Ai, hoje o dia está-me a correr mal. Por exemplo. E eu vou tentar analisar o pensamento e rebater o pensamento. No fundo é isso. E já agora, vamos definir o que é
esta questão da ansiedade mental. A ansiedade mental não é nervosismo, não é só nervosismo. Pode ser nervosismo, pode ser imensas coisas. Muitas vezes é o excesso de pensamentos, o overthinking que vocês conhecem. E o que é que acontece com isto? O overthinking faz com que vocês pensem demais. Vocês estão sempre a pensar, 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 pensar. E por vezes, isso, às vezes, esse overthinking, a olhos de outras pessoas, pode ser outro tipo de situações. Pode ser, pode ser muita coisa. Portanto, pode ser, por exemplo, se vocês estão a pensar constantemente naquela pessoa, se vocês estão a falar com outras pessoas, vocês estão a falar com outras pessoas. Quando estão a falar com outras pessoas, as outras pessoas provavelmente até vão vos dizer: Ah, estás dependente dela. Às vezes não. Às vezes não necessariamente estão dependentes daquela pessoa. Às vezes é a vossa ansiedade mesmo. É vocês são vocês que sois ansiosos. Claro, estamos a falar de coisas diferentes, mas isto é verdade o que eu estou a dizer. Portanto, tenham atenção a isto. Porque uma coisa é dependência, outra coisa é ansiedade. São coisas diferentes. E têm sintomatologias diferentes. Não sou psicólogo para dizer isto, mas com a minha experiência de vida estou-vos a dar algumas ideias. Portanto, depois, o que acontece é que há pessoas que precisam muita previsibilidade. Ou seja, há pessoas que têm que prever tudo ao pormenor. E nós temos que viver, temos que pensar no futuro. Sim, temos que pensar no futuro. Acho que devemos pensar no futuro, mas também temos que viver um bocado o momento presente, ok? Porque se vamos prever tudo, o nosso cérebro começa a magicar, a magicar, a magicar, a magicar, começa a ficar de uma tal forma sobrecarregado que vos pode fazer cansam-se, tendes dificuldades em comunicar também. Falando da comunicação, vocês podem ter dificuldades em comunicar, o vosso cérebro pode entrar em sobrecarga, vocês podem ficar com dores de barriga, vômitos, náuseas. Acontece isto. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Por isso, hum, depois já há outra coisa. Quando uma pessoa tem muita ansiedade, às vezes tem dificuldade em tolerar a incerteza. O que é que eu quero dizer com tolerar a incerteza? Quando eu digo tolerar a incerteza, por exemplo, vocês não sabem o que é que vai acontecer. Por exemplo, não sei se vou passar no exame de matemática, por exemplo. Vocês, isso começa-vos a criar ansiedade. Vocês tendes, lá está, isso, vocês têm que pensar que, ok, eu estudei, eu vou dar o meu melhor para fazer o exame de matemática, vou, vou respirar fundo. Como eu já vos falei no vídeo passado da comunicação, vocês podem utilizar técnicas de psicologia, podem utilizar técnicas de yoga, reiki, eh, Feng Shui, podem utilizar, por exemplo, técnicas de, por exemplo, de meditação, mindfulness, podem usar técnicas de Tai Chi, seja o que for. Ou então mesmo fazer exercício físico, fazer flexões, mas isso depois já depende
de, da vossa forma de autorregulação. E isto é muito importante. Depois, há aquela questão que às vezes vocês podem parecer calmos aos olhos dos outros, mas a vossa mente está mesmo acelerada. Isto também é importante. As pessoas conseguem notar isso? Conseguem. Bastem olhar para o vosso corpo, olham para a vossa cara, podem ver se calhar se estão ansiosas ou não. Mas isso depois já depende. Depois há outra questão que eu também falei no vídeo passado, que é a questão da neurodivergência. Há pessoas que têm um perfil mais analítico e têm tendência para a sobreanálise. No entanto, sobreanalisar às vezes em certos tipos de situação pode ser um bocado complicado. Pode não ser uma boa ideia vocês analisarem, por exemplo, relações humanas. Por exemplo, vocês não devem analisar as relações humanas. Vocês tendes controle sobre a vossa parte, mas não tendes controle sobre a outra parte, que é a outra pessoa. Vocês não tendes controle. Portanto, isso é muito importante que vocês entendam. Por exemplo, algumas situações em que a hiperanálise pode ser uma força é. Vocês sabem que eu programo, faço vídeos de programação. Por exemplo, na própria programação, às vezes sobreanalisar o código pode ser muito bom, porque vocês conseguem descobrir onde está o erro. E depois isto já entramos um bocado no hiperfoco. Eu já escrevi um artigo sobre isto. Eu tenho autismo e uma coisa que acontece é que eu tenho hiperfoco. Eu tenho o hiperfoco de, por exemplo, chegar ao ponto, ler um código que eu não sei qual é e descobrir onde está o erro, ver boas práticas. Portanto, isso também deve-se ao facto de já ter algum conhecimento sobre, sobre o domínio da programação. E isto pode ser muito útil, por exemplo, para planeamento estratégico, pode ser para investigação, leitura de artigos também. Por isso, isto, neste caso, traz vantagens competitivas. Portanto, o problema não é analisar demais, mas sim analisar fora do contexto. E como vos disse, o que, o que, o que vocês não devem hiperanalisar é relações humanas, comunicação interpessoal. Quando vocês estão à espera da resposta da vossa esposa, da vossa amiga, da vossa mulher, vossa namorada, por exemplo, vocês não, não têm que sobreanalisar. Ai, o que é que ela vai dizer? Ai, o que é que, o que é que eu digo agora? O que é que eu faço agora? Não, pessoal, chega aí e para, ok? Vocês aí tendes que deixar fluir. E uma coisa que eu vos vou dizer, e eu aprendi isto, que eu sou reikiano nível 2. Portanto, uma coisa que eu aprendi no Reiki é a questão do propósito. A questão do propósito. Nós todos os dias temos um propósito. Temos o propósito na vida uns dos outros. Ok? Temos um propósito na vida uns dos outros. Se eu tiver que responder àquela pessoa, eu respondo àquela pessoa. Se eu tiver que estar no meu canto, eu estou no meu canto. Ok? Vocês não têm que sobreanalisar, não têm que sobreanalisar as situações. Deixem fluir. Eu não estou a dizer que
atenção, não venham dizer que estou a dizer que o destino já está predestinado e essa coisa toda. Não venham dizer isto. O Reiki não tem nada a ver com isto, ok? Primeiro ponto. Isto é muito importante que vocês entendam, porque acaba vocês se lerem sobre isso, há muita documentação sobre isso. Fala sobre a questão de que é uma terapia integrativa, ok? Muitos hospitais já estão a utilizar essa terapia. Por isso, é isto que eu vos quero primeiro afirmar, ok? Porque isto é muito, isto isto tem a ver com energias, sim, mas, mas, mas também tem um bocado a ver com deixarem as coisas fluir. Claro, vocês não têm que estar à espera. Vocês não têm que estar à espera que por exemplo, vou dar aqui uma expressão corriqueira, que o dinheiro vos caia do céu. Não. Quando, quando vocês às vezes têm que ir atrás da coisa que vocês estão à procura. Às vezes vocês têm que tomar uma atitude. Vocês já devem ter visto o Cobra Kai, por exemplo. Work hard, work, work, como é que é? Já me esqueci do, do lema. Strike hard, strike first, no, no, no mercy. Vocês às vezes têm de tomar a iniciativa, mas há outras vezes que vocês têm que, por exemplo, tens que esperar. Às vezes tens que esperar que aconteça. Vocês têm que ver quais são esses momentos. E isso é importante nesta questão de esperar as respostas. Por isso vem aquela filosofia do Reiki que vocês têm que deixar fluir. O que tiver que acontecer, acontece. Depois aqui, interpretar comportamentos. Evitem isso. A pessoa pode ter aquele comportamento, por exemplo, porque está triste, porque está preocupada com alguma coisa, porque a vida não lhe está a correr bem, está sem dinheiro. Portanto, vocês têm que ter um bocado de empatia. E isto é muito importante. Depois, isto o que é que acontece? Quanto mais vocês tentam controlar a situação, vocês vão se sentir cada vez pior. Isso não faz bem a vocês. E, e há pessoas que querem ter certezas, mas às vezes, mas a realidade é que a vida é cheia de incertezas. E às vezes não é um mar de rosas. Ok? Por isso é um ponto que vocês têm que ter a noção para gerir a ansiedade. Depois, umas dicas para vocês lidarem com a hiperanálise e com a ansiedade é vocês fazerem primeiro esta pergunta. Isto exige uma resposta neste momento? Se não, o que é que vocês podem fazer? Escrevem num cartão, num papel, num diário o que vocês estão a pensar e depois definem uma hora do vosso dia, por exemplo, às 4 da tarde vou ver o que é que eu pensei. Se este pensamento não fizer sentido, risco no pensamento. Se fizer sentido, vou pensar nisto. Metem um visto. E pronto. Fazem uma lista. Isso também é muito importante, porque ao fazerem uma lista, ao escreverem, vocês estão. O vosso cérebro está a exteriorizar o que está aqui dentro. E isto depois faz com que vocês analisem com calma aquele pensamento. Depois, outra pergunta
a hiperanálise quando vocês não têm certezas das coisas. Primeira coisa, tenho dados suficientes para, para que esta situação, para esta situação, para dizer que esta situação é, é assim. Se não, vocês só estão a concluir coisas que não fazem sentido, coisas que não interessam. E às vezes é importante ter essa noção. Depois, a terceira pergunta que vocês têm que fazer é: este pensamento leva-nos a uma ação concreta? Vocês quando estão a ter overthinking, vocês não estão, vocês estão a pensar, vocês não estão a tomar decisões. Portanto, se vocês estão a ter overthinking, o que é que acontece? Vocês estão a ruminar, vocês estão a hiperanalisar. Portanto, vocês não estão a tomar uma ação concreta. Ok? Depois, quando ligar o modo hiperanálise e quando não ligar o modo hiperanálise. Vocês, quando estão a estudar, quando estão a trabalhar, quando estão a resolver um problema de programação, quando estão a resolver um problema de matemática, eh, definem, por exemplo, um intervalo de tempo, por exemplo, pausas de 50 minutos, por exemplo, uma hora de trabalho de 50 minutos e uma pausa. Depois, vocês até podem utilizar uma técnica fixe que é o Pomodoro. Vocês já ouviram falar do Pomodoro, certo? Com aquela técnica do tomate. Vocês podem utilizar o Pomodoro para, para esta questão. Vocês trabalham 25 minutos, depois fazem uma pausa de 5 minutos, depois fazem 4 ciclos. Ao fim do quarto ciclo, fazem uma pausa de 15 minutos. Ok? Isto é a técnica do Pomodoro. Vocês também podem utilizar a técnica do Pomodoro para isto. Depois, o modo, por exemplo, vocês quando querem desligar o modo análise, quando vocês estão com a vossa família, com a vossa namorada, com os vossos pais, com os vossos amigos, vocês têm que estar presentes naquele momento, no momento presente, ok? Isto é muito importante. Vocês têm que estar no momento presente, ouvir a pessoa, sentir as palavras da pessoa a vibrar nos vossos ouvidos, no vosso, sentirem as palavras da outra pessoa. Isto é muito importante. Depois, quando vocês estão a descansar, por exemplo, descansar, a questão do sono ajuda muito a reduzir a hiperanálise, ok? A questão do sono ajuda muito. Uma rotina de sono ajuda muito, ok? Vocês têm que ter uma rotina de sono. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha rotina de sono. Não é sempre, às vezes eu baldo-me um bocadinho, mas isso também tem os meus momentos. Às vezes também quero estar um bocado a jogar, quero estar um bocado a programar, a trabalhar na tese, seja o que for. Eu faço assim. Eu desligo o telemóvel, desligo a televisão, desligo as luzes, meto o quarto às escuras e durmo, ok? Rotina de sono também ajuda. Portanto, ouçam o que eu digo. Vocês não têm que ter luzes nenhumas no quarto. Se possível, desliguem luzes de stand-by, luzes vermelhas, luzes, luzes azuis, todo o tipo de luz que vocês tenham no quarto, desliguem, ok? Quando vão dormir. Que é incomodativo. A mim, eu, por exemplo, incomoda-me ter a luz da televisão ligada. Aquela luzinha de stand-by incomoda-me muito. Incomoda-me muito, eu não consigo dormir. Há noites que às vezes não durmo direito por causa disso. Portanto, primeiro ponto, desligar luzes. E se possível,
desligar o telemóvel e virar o telemóvel de cabeça para baixo, ok? De ecrã para baixo. Isso ajuda muito. Depois, a questão que eu já vos falei, quando vocês estão à espera de uma resposta, vocês não podem hiperanalisar. Por isso, depois há uma questão, há um conceito interessante que é chamada ansiedade de transição. Quando uma pessoa faz regulação de algum problema de saúde mental ou faz alguma regulação de alguma situação, vocês vão ter a tendência a ter ansiedade, ok? Porque o vosso cérebro, vocês no vosso cérebro, isto foi uns vídeos que eu vi, fala-vos do núcleo da parte do cérebro que é o sistema dopaminérgico, ok? Vocês tendo o sistema dopaminérgico aqui no cérebro, o núcleo accumbens e vocês têm outra glândula, que já não me lembro o nome, que vos gera a parte da dopamina. Quando vocês tiram o estímulo que vos fazia a ter a ansiedade ou a dependência, ou seja o que for, vocês sentem desconforto. Isto vai acontecer-vos se vocês tiverem que gerir a vossa ansiedade. Ao tirar o estímulo, vocês vão ter desconforto. Porque o vosso cérebro diz assim: ah, já não tenho isto, o que é que eu faço? O vosso cérebro vai entrar num processo de cicatrização, digamos assim. E isto é muito bom. Significa que você estás no caminho certo. E uma, vou concluir aqui o meu vídeo. Vocês tendes que gerir a vossa ansiedade. Isto é uma soft skill muito importante. Quando vocês estão no mercado de trabalho, nomeadamente a lidar com clientes, ok? É uma soft skill muito importante. Muito. Mesmo em entrevistas de emprego, porque às vezes a pessoa, o entrevistador, está lá convosco, está-vos a olhar para vocês, eles sabem que vocês estáis ansiosos, ok? Vocês, na entrevista, podem dizer, por exemplo, eu estou um bocadinho ansioso. Vocês não tenham medo de admitir, eu estou um bocadinho ansioso. E se vocês admitirem isso, seja numa apresentação também, nas apresentações orais também, se vocês estáis ansiosos, ok? Digam que estão ansiosos. E isso ajuda muito. Quando vocês dizem que estáis ansiosos, vocês exteriorizam o que está aqui dentro, o que está aqui dentro da vossa cabeça e, e as outras pessoas ficam a saber e a coisa corre melhor. Já me aconteceu muitas vezes em apresentações isso. Em entrevistas, nunca me senti muito ansioso com entrevistas, portanto, isto, isto de gerir a ansiedade é uma capacidade que vocês têm que ter e vos ajuda muito no vosso dia a dia. Vocês têm que pensar com regulação e saber escolher as situações em que vão pensar. E por, por hoje é tudo. Concluo este vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, se querem que eu traga mais soft skills, digam nos comentários. E até ao próximo vídeo. E fui.